Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia que estamos juntos. Mais um dia, mais um propósito. Hoje é o 9º dia de propósito. 9º dia e estamos no capítulo 8 de Provérbios. E olha isso aqui, gente. Tudo isso aqui de anotação. Olha o tanto de anotação que nós temos aqui hoje. Creio que Deus vai falar muito no nosso coração hoje. Tenho certeza que vai ser um momento muito especial pra gente. Pra quem tá aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós estamos fazendo um propósito de 31 dias lendo Provérbios. Hoje é o 9º dia e estamos no capítulo 8. Então, se você quiser seguir com a gente nessa busca pela sabedoria, né? Eu te convido a entrar nesse propósito. Ah, Helena, tô chegando hoje, perdi os 8 primeiros dias. Não tem problema. No YouTube, tô subindo todos os vídeos pro YouTube. Você começa daqui, depois você vai lá e maratona todos os vídeos que estão lá no YouTube, tá bom? Então vão se achegando, vão se ajuntando aí, todo mundo, pra gente começar esse momento que pra mim tem sido incrível, né? Enquanto o pessoal tá chegando, eu sempre gosto de deixar instruções, porque o que eu mais tenho recebido no chat é basicamente assim: ah, Helena, como que você consegue fazer uma devocional, né? Porque eu tenho dificuldade, às vezes é cansativo pra mim, é complicado fazer. Eu sempre, a mesma instrução que eu dou todos os dias, eu sempre gosto de passar aqui, porque todos os dias tem chegado pessoas novas, tá? E qual que é a instrução que eu dou? Prepare o ambiente onde você vai fazer sua devocional. Por quê? Geralmente as pessoas não preparam, acaba, sabe, indo de supetão e acaba simplesmente não gostando, acaba sendo um ambiente maciço, chato, e quanto mais prazeroso esse momento ficar, mais horas você vai querer se deleitar, mais horas você vai querer aproveitar esse momento de comunhão com Deus, porque a gente sabe que é exatamente isso que Ele quer pra nós no dia de hoje. Então, como que eu costumo fazer? Sempre caneta, papel, bastante post-it, e costumo separar cores também, né? Já falei como nós temos 5 sentidos, né? E a visão é um deles, então as cores elas me ajudam a identificar, as cores me ajudam também na terapia de você estar lá rabiscando. Isso é muito importante pra gente memorizar. Então, tudo que é amarelo é que é importante pra mim e que eu preciso grifar. Tudo que é verde são os versículos conhecidos, chaves que eu gosto de memorizar. Aqui são palavras de sabedoria que eu gosto de anotar. Aqui são a fala dos outros, eu uso pouco ele, mas gosto também de ter. E aqui são palavras de Jesus e Deus, que são imutáveis. Essa é a cor mais especial que tem. É a cor mais importante que tem. Obrigada, Vitor. Seja muito bem-vindo. E eu já te convido a compartilhar essa live e chamar mais pessoas para esse propósito, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você através desse estudo. Aqui estou compartilhando meu momento de devocional e também, quem quiser, as minhas anotações, posta aí um stories estudando comigo, que depois eu já mando todas as minhas anotações, tá bom? E vamos lá. Antes da gente começar a orar, de fato, e a gente começar o nosso estudo de Provérbios, eu queria falar um pouquinho do que a gente aprendeu ontem. Quem estava aqui ontem já pode colocar aqui eu tava, o que achou. Mas basicamente a gente aprendeu algo precioso. Foi a última sessão de 4 sessões, onde Provérbios vem falando das mulheres imorais, né? O quanto era necessário tomarmos cuidado, o quanto é necessário nós desviarmos desses caminhos que muitas vezes vem sido apresentado pra gente como caminhos que são bons, que são retos, mas acabam produzindo em nós morte. E nessa personificação, né, da mulher imoral, que ela vem falando pra gente aqui em Provérbios 7,
ele traz algumas recomendações. A primeira é que essa mulher, ela vive numa escuridão profunda. E estar em escuridão profunda na Bíblia é algo que se trata de vulnerabilidade, é algo que se trata de coisas ocultas, é algo que se trata de coisas que estão ali na escuridão e ela vive nas esquinas. E hoje a gente vai entender o que são essas esquinas, por que a Bíblia fala dessas esquinas e o quão importante é nós prestarmos atenção, porque também ela nos ensina que a insensatez, o pecado, não é algo que acontece, ops, caí, escorreguei. É algo que o cristão e qualquer uma das pessoas que estão aqui está vulnerável a cair, desde que não ouça as palavras de sabedoria. O quão importante, gente, eu acho que cada vez que passa tem sido tão impactante para minha vida entender o quão importante, antes de você buscar qualquer outra coisa, é você buscar a sabedoria. A gente vai entender hoje o quão isso tem que estar intrínseco dentro da gente, tem que estar enraizado no nosso coração, porque a palavra ela vem dizendo que a sabedoria ela é mais importante do que o rubi. Então, se hoje poderíamos colocar algo muito precioso e ter ou almejar algo muito precioso, uma pedra preciosa, a gente deveria almejar muito mais a sabedoria. Se a gente tivesse esse entendimento, a gente pararia de buscar tantas outras coisas, talvez status, fama, dinheiro, poder. Nada disso, gente, nada disso se compara à preciosidade que é a sabedoria, porque ela está estritamente ligada a Deus. E a gente vai entender um pouquinho isso aqui a fundo. Essa noite eu vou confessar que eu não dormi, porque eu fiquei tão ansiosa assim, que eu fui anotando aqui. Olha o tanto de coisa que eu anotei, porque eu não queria esquecer de passar essas informações para vocês. Então eu espero que pegue caneta e papel, venha comigo nessa jornada. E principalmente, tem pessoas que entram aqui, né, pedem oração, pedem várias coisas. Se elas tivessem a noção de separar 1 minuto do seu dia, tivesse a noção de separar 1 hora da sua manhã, porque é basicamente 1 hora que nós ficamos aqui, elas parariam de depender das orações de outras pessoas e confiaria somente no caráter. Porque a gente vai ver que sabedoria é parte do caráter de Cristo e andariam com as suas próprias pernas, né? Cavalgaria com as suas próprias pernas e saberia que também a sabedoria ela tá ligada à prosperidade. Ela está ligada à prosperidade. Então, que nós possamos nessa manhã buscar essa sabedoria juntos. É um prazer estar com vocês aqui todos os dias. 9º dia, né? E toda honra, toda glória seja dada a Deus e que nós possamos aproveitar ao máximo. Então, esse foi um pouquinho do resumo de ontem que nós aprendemos. De também saber que quando nós damos lugar à insensatez, esse lugar tem consequências drásticas. Porque nós vemos que o lugar dela é um inferno. Prosperidade seria ser rico. Não necessariamente, mas a Provérbios vem ensinar que está ligada também a riquezas materiais. Leandro, olha que interessante, né? Ele vem falar aqui no 11. Fica com a gente que você vai entender. Não acho que todo rico seja sábio. Também concordo. Não discordo dessa sua afirmação, não. Amém? Então, venham, fecham os olhos, que a gente vai começar um momento muito, muito especial para mim. Deus, obrigada por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigada porque se nós levantamos, se nós deitamos, é porque a tua poderosa e grandiosa mão esteve conosco. Obrigada por cada pessoa que está nessa live. Obrigada por cada momento que nós estamos aqui juntos, reunidos, aprendendo mais de Ti, aprendendo mais da Tua presença. Conduza, Senhor, essa live, conduza cada aprendizado, conduza cada pessoa aqui, que cada pessoa aqui, Pai, possa achar o que veio buscar. Não porque sou eu, Helena, que estou falando, mas é porque é a Tua palavra que está aberta, Pai, para falar conosco. E a Tua palavra diz que não tem silêncio, né, Senhor? Quando nós estamos com a Bíblia aberta, não tem silêncio, nós conseguimos ouvir a Tua voz. A Tua voz ecoa, a sabedoria ela ecoa. E ela não faz distinção para as pessoas. Ela chama rico, pobre, mendigo, todos, de todas as classes sociais.
mas basta que nós estejamos com os nossos corações e ouvidos atentos. Não darmos vazão para ingenuidade, para insensatez, para não ouvir aquilo que a sabedoria tem clamado em alta voz, em cada esquina, em cada encruzilhada. Fala conosco, Senhor, fala com teu povo. O povo não é meu, o povo é seu. Que tudo de bom que tiver nessa live, Pai, as pessoas possam ver que não é Helena, mas é o Senhor. Pelo contrário, sou uma pobre pecadora, falha, miserável, Senhor, mas que tenho tentado a cada dia ter 1%, Pai, daquilo que o Senhor pede e requer de nós. Que cada dia nós possamos ser pelo menos 1% ou 0,5% sábios, Senhor, para não errarmos mais nas mesmas coisas, para não nos contaminarmos com as mesmas coisas. Obrigada pelo dia. Esteja conosco, Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, amém e amém. Vamos lá, como de costume, a gente vai ler a primeira parte. Amém, amém. A gente vai ler a primeira parte e depois a gente vai destrinchando a cada pedacinho. Tem algumas anotações aqui, depois eu publico nos stories para quem quiser, tá bom? E aí eu não consigo ficar olhando os comentários, mas vão comentando aí que depois eu vou passando e vou dando uma olhada, tá bom? Então ela diz assim: a sabedoria pede para ser ouvida. Escutem, pois a sabedoria chama. Ouçam, porque o entendimento levanta a voz. No alto dos montes, junto ao caminho, a sabedoria se coloca nas encruzilhadas, ao lado das portas da cidade. Na entrada, ela anuncia. Provérbios, capítulo 8, verso 3 agora. A vocês eu clamo, a todos vocês. Levanto a minha voz para todo o povo. Vocês, inexperientes, mostrem discernimento. Vocês, tolos, mostrem entendimento. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Tudo que é digno e tudo que digo é correto, pois falo a verdade, e toda espécie de engano é detestável para mim. Meu conselho é justo, não há nada nele que distorça a verdade ou dela se desvie. Minhas palavras são claras para os que têm entendimento e correta para os que têm conhecimento. Escolham a minha instrução de vez da prata e o conhecimento em vez do ouro puro, pois a sabedoria vale mais do que rubis. Nada do que você deseja se compara a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. Sei onde encontrar o conhecimento e discernimento. Quem teme o Senhor odeia o mal, portanto, odeia o orgulho e a arrogância, a corrupção e as palavras perversas. O bom senso e o sucesso me pertencem. O discernimento e o poder são meus. Graças a mim, os reis governam e as autoridades emitem decretos justos. Com a minha ajuda, as autoridades lideram e os nobres julgam com justiça. Amo os que me amam. Eu amo a reciprocidade de Deus. É muito lindo. Os que me procuram por cedo me encontrarão. Tenho riquezas e honra. Olha só. Bens duradouros e justiça. Minha dádiva vale mais do que o ouro, mais do que o ouro puro. Meu rendimento é melhor do que a prata fina. Ando em retidão, nos caminhos da justiça. Os que me amam recebem riquezas como herança. Sim, encherei seus tesouros. O Senhor me estabeleceu desde o princípio. Antes de criar qualquer coisa, fui designada desde as eras passadas. Logo no início, antes da terra existir, nasci com os oceanos fossem criados. Antes que a água brotasse de suas fontes, nasci antes de fossem formados nos montes. Antes de existirem as colinas. Coisa linda. Quando ele ainda não havia feito terra e os campos, nem o primeiro punhado de terra, eu estava lá.
Ele estabeleceu o céu quando traçou o horizonte sobre os oceanos. Eu estava lá quando Ele pôs as nuvens no alto, quando Ele estabeleceu fontes nas profundezas da terra. Estava lá quando Ele determinou os limites do mar para que não avançassem além de suas divisas. E quando Ele demarcou os alicerces da terra, eu estava lá do seu lado como a sua arquiteta. Meu Deus, isso aqui, gente, isso aqui quando eu li, ficou ruminando na minha cabeça. Eu era sua alegria constante, sempre exultando em sua presença. Como me alegrei com o mundo que Ele criou. Como exultei a humanidade. Por isso, meus filhos, ouçam-me, pois todos os que seguem os caminhos são felizes. Ouçam as minhas instruções e sejam sábios, não a desprezem. Felizes os que me ouvem e ficam à minha porta todos os dias. Nós estamos no capítulo 8, Kátia, no verso agora 34. Felizes de Provérbios. Felizes os que me ouvem, que ficam à minha porta todos os dias, esperando por mim na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra vida e recebe o favor de Deus. Favor de Deus, gente, é favor que foi estabelecido sobre Esté também, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso. Quem não me encontra, prejudica a si mesmo. Todos que me odeiam, amam a morte. Meu Deus, me dê sabedoria. Então vamos lá. Provérbios, capítulo 8. A gente vai começar no verso 1. E eu fiz algumas anotações e eu vou ler essas anotações porque eu não quero esquecer de absolutamente nada que eu anotei. A primeira coisa aqui tá no verso 1, né? A sabedoria e o entendimento, eles andam juntos. Eles são a mesma face da moeda. Quando a gente clama ou chama, em hebraico se chama tigrã. Está no tempo imperfeito, descrevendo uma ação habitual e permanente. Outra coisa aqui é que a sabedoria, ela não vem de algo abstrato, gente. Ela é personificada como a figura que fala, chama, convida e age. Isso aponta para um fato de que a sabedoria é parte do próprio caráter de Deus. Não foi uma invenção do homem, mas foi revelada pelo Criador. 1 Coríntios 24:30 fala, o apóstolo fala, identifica Jesus como a sabedoria de Deus encarnada. Um fato interessante que a gente tem que entender é que Jesus, ele é Deus, só que Jesus, ele não é a sabedoria, ele é a personificação da sabedoria. A sabedoria é Deus e Jesus é a sabedoria encarnada do próprio Deus. Por isso foi tão sábio, foi tão justo, foi tão íntegro. E aqui ela começa falando, eu clamo publicamente. E aqui entra naquele versículo, vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. E o legal é que ela começa fazendo um paralelismo do verso anterior. Lembra que ontem a gente aprendeu que a insensatez, ela age de forma escura, a insensatez, ela vem no abstrato, vem ali, ó, enredando a pessoa, vem convencendo através da palavra. A gente aprendeu isso ontem. Já a sabedoria, ela não age no escuro, ela não vem nos lugares que são escuros, abstratos, não. Ela vem de forma transparente. Ela vem de forma para falar em alto e bom som, para todo mundo ouvir. Não é uma coisa que é aquelas entrelinhas, sabe? Ah, eu não li aquelas entrelinhas. Não, a sabedoria, ela é transparente. Ela vem clamando, né? E aqui ele vem dando pra gente, no verso 2, os lugares aonde a sabedoria, ela se posiciona. A primeira coisa que ele fala é nos altos dos montes. Ou seja, no lugar mais alto, onde é impossível as pessoas falarem que não ouviram. É no lugar onde as pessoas não consigam ignorar. Esse é o primeiro lugar que a sabedoria se posiciona, até porque, gente, ninguém mais vai poder falar assim, eu não sabia. Nossa, quantas pessoas falam assim, tem até aquela pergunta, né? E as pessoas que nunca ouviram falar de Cristo, como que vai ser?
Ninguém vai poder falar isso, gente, porque se você parar para observar um pouquinho, você vai ver na criação o Cristo revelado. Você vai ver a criação proclama a glória de Deus, as coisas mais simples. Se você olhar para o céu, você vai ver a glória de Deus. Se você olhar para o mar, você vai ver a glória de Deus. Você vai olhar para a terra, você vai ver que tem um autor. Não é um Big Bang, igual as pessoas têm falado. É impossível uma explosão formar tudo em perfeita harmonia. Só de você parar, às vezes eu fico pensando no corpo humano, é impossível vir de algo abstrato. Tudo tem a perfeição, tudo é milimetricamente calculado. Sim, Nice. Porém, as lives, elas não vão no mesmo dia. Elas vão 8 horas da noite, tá bom? Lá no canal do YouTube, que fica no link da bio. Então, ele vem falando, nos altos montes, no lugar mais alto da cidade, é impossível você ignorar. A sabedoria tá lá clamando. Aí, o segundo lugar onde a sabedoria se posiciona é junto ao caminho. O que significa junto ao caminho, gente? Significa na jornada. Ela acompanha dia a dia. Cada passo da sua vida, ela tá lá. Não tem como você falar que não tinha sabedoria gritando, proclamando, porque ela tá lá no caminho. Tem como falar, eu não tive sabedoria. Não teve porque não buscou, porque ela tava lá. Eu não sei o que fazer em determinada situação. Não sabe porque não buscou, porque ela tava lá. Então não tem como, não tem desculpa para nós, entende? E por isso que eu tenho falado intrinsecamente, busquem a sabedoria. Busquem a sabedoria como se vocês estivessem buscando algo mais precioso. Porque a partir do momento que eu descobri isso aqui, tem sido o alvo da minha vida. E que possa ser o alvo da vida de vocês também. E aí ele vem falando que tem mais um terceiro caminho que Salomão, ele vem instruindo esse jovem, né, no começo da sua carreira. Ele fala, tem um terceiro caminho, que é nas encruzilhadas. E por que ele coloca nas encruzilhadas? Porque antigamente as encruzilhadas simbolizavam os lugares onde eles tomavam decisões, aonde eles fechavam contratos, aonde eles encontravam diretamente as pessoas. Então, a cada dia a sabedoria estava lá. Então, a cada decisão de contrato fechado, a sabedoria estava naquelas encruzilhadas, falando, eu tô aqui. Então cada coisa estabelecida, a sabedoria estava lá, ó, tô aqui. Ou seja, nos altos montes, para todo mundo ver, no caminho, a cada decisão que for correr, e nas encruzilhadas, aonde os caminhos se cruzam, porque tava lá. Então não teria como a gente falar que não teria como. Então todos esses caminhos levariam à sabedoria, levam à sabedoria. A gente não consegue encontrar muitas vezes porque a gente não busca. E a gente vai entender porque a gente precisa buscar, porque só aqueles que possuem o conhecimento vão entender. Principalmente isso que eu tô falando e principalmente isso que a Bíblia está nos alertando. E ela vem falando aqui no verso 3, ao lado das portas da cidade. E ele vem falando, no Oriente Médio as portas eram consideradas esses locais, onde julgavam, onde tomavam decisões, onde eles faziam, principalmente, gente, a política era estabelecida. Eram os lugares mais movimentados que se tinham. As portas das cidades. Aí a sabedoria tá dizendo, ó, eu tô aqui, viu? Eu tô aqui. Em todas as decisões entre vocês. Entre vocês, entre os outros, entre o povo. Todas as decisões que vocês tomarem impensadamente, incorretamente, a sabedoria tá lá. Tá de olho e tá proclamando em voz alta. Não tem como vocês falarem que vocês não estão me enxergando. E aí Salomão, ele vem ao jovem, falar para esse jovem, né? Antes de você entrar no mundo, ouça essa sabedoria, porque ela vai te orientar. Ouçam o que ela tem para dizer, porque são coisas importantes. Não são coisas que são banais. Não são palavras levadas ao vento. São palavras que irão instruir totalmente a sua vida. E ele começa, né, no 8.4, ele fala, todo o povo. E aqui ele não faz distinção. Ele chama rico, ele chama pobre, ele chama todas as classes.
nós costumamos fazer distinção, mas a sabedoria não. É um convite aberto para todas as pessoas. E não é somente um convite aberto, gente. É um convite urgente e universal. Tem urgência. Ela tem urgência exatamente por causa disso. Então, todos os dias a sabedoria tá, tô aqui, viu? E eu tenho urgência, eu tenho pressa. Ai, mas eu vou voltar amanhã. Quero saber hoje não, vou voltar amanhã. Então, não tem como. Você vê que quando as pessoas, elas não buscam por sabedoria, quando as pessoas não buscam por esse entendimento, principalmente, a palavra diz que quando essas pessoas, elas tentam ou passam por momentos difíceis, vão orar e pedir ajuda para Deus, o próprio Deus zomba deles. Que interessante, né? O próprio Senhor zomba deles. Por quê? Estou clamando em voz alta, não tá me escutando porque não quer. E aí ele começa a falar, né? Aqui no 5. Vocês inexperientes mostrem discernimento. Vocês tolo mostrem entendimento. Aqui ele tá falando basicamente para quem ele fala. Apresenta dois grupos. Os inexperientes. Olha lá, tá falando de confusão. Inexperiente e ingenuidade. Insensatos são os tolos. E qual que é esse grupo dos inexperientes e dos insensatos? Peraí, deixa eu recusar aqui convite de batalha. Gente, desculpa, meu vizinho tem cachorro e aí o cachorro às vezes começa a ficar agitado, viu? Mas relevem aí. Então, esse grupo dos inexperientes, quem são? São pessoas facilmente manipuladas. Não são pessoas que são maus, mas são pessoas que por falta de discernimento são mais vulneráveis. Fica aí, ó, confusa. Não sabe que caminho seguir. Porque se buscasse sabedoria, saberia qual caminho seguir. Porque Deus plantou dentro de nós a eternidade. Deus plantou dentro de nós já o bem e o mal. Nós sabemos, já foi criado dentro de nós. Nós já sabemos o que é bem e o que é mal. O cachorro, desculpa, gente. Eu não tenho cachorro, mas fazer o que? Os bichinhos, né? Então Deus plantou dentro de nós o que é certo e o que é errado. Todo mundo já nasce. A criança, o bebezinho, ele já nasce sabendo o que é certo, o que é errado. E por que nós não sabemos? Justamente porque fica nessa ingenuidade. E aí ele vem falando, para quem ela fala, para quem que a sabedoria tá falando? Dois grupos, os ingênuos, os insensatos, que não são pessoas que são mal, gente, mas são pessoas que simplesmente são mais manipuláveis. E aí qualquer vento de doutrina, qualquer doutrina de demônio vai levando a pessoa. Porque a pessoa não sabe, não se instrui, não procura saber e simplesmente fica sendo levada por qualquer voz. Ai, meu vizinho, igual a pessoa que colocou aqui no chat, né? Ai, meu vizinho quer que eu vá pra religião dele. Tá, e você? E você? Você tem um poder de escolha, você tem a Bíblia, você tem hoje informação. Não tem como a gente falar que a gente não sabe das coisas. Nós temos informação, fora que dentro de nós já foi plantado algo. Então, temos a escolha. E aqui ele fala dos insensatos e dos tolos. É outro grupo para quem ela tem falado. Aí Salomão, ele vem falar desse outro grupo. Quem são os insensatos e os tolos? São aqueles que já endureceram seu coração por caminho errado. São aquelas pessoas que poderia saber melhor, mas não escolhe sistematicamente a estupidez moral. E aí a gente volta. Essas pessoas são entregues para os seus próprios delitos, às suas próprias carnes, às suas próprias corrupçência, aos seus próprios líderes. Por quê? Endureceram o seu coração toda vez tem estupidez moral daquilo que Cristo já colocou, já determinou no nosso coração. Então não tem como. Então esses dois grupos ela vem falar. Só que também aqui ela vem destacando, principalmente no 4, que esses dois grupos, a sabedoria, para cada um deles, ela chama de uma forma diferente. Ela não chama de uma forma igual. Ela vem distinguindo. E complicado, né? Aqui, mas me perdoe, costuma ir. E a primeira coisa, aos ingênuos, aos simples, ela pede para que eles aprendam a ter prudência, aprendam a ter sagacidade,
aprendam a discernir situações. Lembra que Salomão, ele amava a Deus, a Bíblia fala que ele amava a Deus, e por amar a Deus e reconhecer que ele, apesar de saber de todas as coisas, de muitas coisas, ele não tinha capacidade moral, física, para discernir o que era certo e errado, e por isso ele necessitava da intervenção de Deus para dar para ele esse discernimento de saber o que é certo e o que é errado. E aí ele fala: Senhor, eu peço sabedoria para saber discernir o que é certo e errado. E o Senhor se agrada do pedido dele, porque todas as vezes que Deus ele nos chama, ele requer uma resposta de nós. E dependendo da nossa resposta, ele se move em prol daquilo. E a palavra fala que ele se agrada com a resposta de Salomão e não só dá sabedoria para ele, mas dá muito mais, dá fama, riqueza, dinheiro, dá absolutamente tudo. E aí esses simples e ingênuos, ele chama para aprender prudência, sagacidade, entre outras coisas. E aos insensatos, que são esse grupo aqui ó, de tolos que a Bíblia fala, ele pede que aprendam sobre questões sobre o coração, sobre o centro da mente, como a mente funciona, sobre a vontade, campo de decisão, sobre ter discernimento e profundidade. Então, aqueles que são ingênuos vai ter prudência. Agora, aqueles que não são vão aprender sobre o comportamento humano, vão ter profundidade na palavra, vão sair do raso. Não fiquem no superficial. Por quê? Porque de vocês serão cobrados. Você vê que Deus ele é justo o suficiente para chamar dois grupos, mas ele é justo também o suficiente de exigir cada um deles de acordo com aquilo que eles podem dar. Ele nunca vai te chamar para dar algo que você não pode oferecer ou ofertar. Ele nunca vai fazer isso. Pelo contrário, ele vai te chamar e vai pedir de você aquilo que realmente você tem para ofertar. Nada mais e nada menos do que isso. E aí ele vem falando aqui no 8.6, né? Ouçam, ouça. O que ele quer dizer com isso? Tenha o máximo de atenção para o que a sabedoria vai dizer. Aqui você tem que ter a atenção plena. Sabe aquela atenção plena que nada vai te tirar do foco? Você tá ali, ó, vidrado naquela informação, você tá totalmente conectado. Por quê? Porque o que ela vai dizer são coisas importantes. As palavras que a sabedoria vai professar carregam pesos de decreto real para nossa vida. Olha isso, olha a profundidade disso, gente. Isso aqui para mim, acho que tem virado chaves assim na minha cabeça, que eu falo, meu Deus do céu. Talvez eu nunca tenha imaginado, já ouvi sobre sabedoria, mas eu nunca tenha imaginado com tanta profundidade tudo isso aqui que Provérbios está dizendo. E ele vem falando, nos seus lábios, principalmente, eu tenho coisas importantes ali, dizer tudo o que é correto. Dos seus lábios não... E aqui é basicamente assim, ó. Os seus lábios, eles não se curvam mediante o interesse de ninguém. A gente pode ter jeitinho, a gente pode às vezes suavizar as palavras, né? Mas a sabedoria não. Além dela não se curvar, as suas palavras, elas estão perfeitamente ajustadas, alinhadas com a justiça de Deus. Não tem jeitinho, eu vou tentar suavizar para agradar A, para agradar B, para agradar C. Não. Eu vou falar exatamente aquilo que está ligado, intrinsecamente ligado ao caráter de Deus, à justiça de Deus. E doa quem doer. Ela será falada, ela será proclamada, ela será gritada. E por isso que a Bíblia, gente, muitas pessoas querem tirar. Porque não é igual um livro de autoajuda que eu posso comprar e manipular aquilo que eu quero ouvir. Então eu compro um autor que vai com uma linha daquilo que eu quero ouvir. Não, a palavra não, ela vai confrontar tudo e a todos. Você goste ou não, ela vai confrontar. Então olha como isso é interessante, né? E aqui ele começa no 8.7, né? Pois falo a verdade. E toda espécie de engano é detestável para mim. Vamos aqui pro Salmo 1, verso 2. Aqui.
Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta aos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz, em tudo. Acaba fala que Deus ele não se preocupa com a nossa vida financeira, que Deus não se preocupa em estabelecer coisas boas aqui na Terra pra gente. Eu sempre falo, tá passando por momentos difíceis? Faz uma autoanálise aí. Faz uma autoanálise, se arrepende. Tenha sabedoria, se você vai ver se não é do caráter de Deus fazer prosperar. As pessoas falam, mas a prosperidade, Deus não liga pra isso. Você sabe que não é isso. Você acha que Deus vai ver um filho passando fome e ele quer isso? Pelo amor de Deus, gente. Então aqui a gente vê que o homem bem-aventurado, a primeira coisa do homem bem-aventurado, de uma mulher bem-aventurada, é que ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. E a sabedoria não só repete essas verdades, como ela ensina, como ela prova, como ela saboreia antes de pronunciá-las. Quantas vezes a gente passa pela Bíblia e passa correndo? Eu até tenho um pouco de aversão para aquelas pessoas que falam, li a Bíblia durante um ano, não sei quantas vezes. Eu falei, impossível, porque todas as vezes que você senta, gente, eu acho que eu fiquei horas saboreando esse capítulo 8. Aqui eu tô trazendo o resumo do resumo, mas foi horas saboreando. Que é impossível, uma imensidão, cada ponto vai te levando para um caminho que você vai, assim, indo além. E uma outra verdade que ele fala aqui, ó, toda espécie de engano é detestável e em hebraico significa abominação, ou seja, causa repulsa, causa náusea diante de tudo que perdem a ordem criada por Deus. Então ele tá falando aqui, ó, para a sabedoria, não é que a maldade é errada, ela é repugnante, ela é insuportável. E quem caminha junto com a sabedoria aprende a sentir o mesmo. É impossível você ver pessoas fazendo maldade e você não sentir repulsa, você não sentir ódio, você não sentir raiva. Porque quem tem a sabedoria sente exatamente a mesma coisa. Ela tá intrinsecamente ligado a isso. E por que pessoas maldosas elas não vão sentir isso? Mas aqui na frente a gente vai saber o porquê que eles não têm essa repulsa. Mas aqui deixa claro, é abominação, causa repulsa. Maldade não é errado. Exatamente. Fábio, a própria sabedoria do Criador dentro de você. Porque eu, particularmente, gente, quando eu vejo pessoas passando fome, eu sinto ódio, eu sinto raiva. Eu quero fazer alguma coisa. Tanto é que eu tenho um grupo chamado Mova-nos, né, que a gente alimenta moradores de rua. Eu vejo crianças em estado de vulnerabilidade. Esses dias, olha só, o ponto que chega, né? Esses dias eu fui correr e a pista onde eu corro, ela é bem arborizada e tal. E acho que ela tem uns 23 quilômetros de pista arborizada. E aí na volta da corrida, eu vi duas menininhas com a bicicleta sozinha. E aí eu diminui o pace, fui correndo um pouquinho mais devagar pra ver se tinha algum adulto acompanhando essas meninas. E aí eu perguntei pra elas, olha, vocês estão acompanhadas? Ah, estamos acompanhadas. Elas falaram que estava acompanhada pelo pai. Aí eu vi o cara lá atrás vindo. Aí eu esperei ele chegar, perguntar, ver se estava tudo bem. Sentei, olhei assim, vi que eles se conheciam e eu continuei minha corrida. Essa é a obrigação de todos nós. Fazermos isso, ver uma pessoa em estado de vulnerabilidade, nos prontificarmos imediatamente. Isso é a sabedoria que Deus nos dá. É mostrar, olha Fábio, eu era morador de rua. Então, é algo que nós temos que fazer. É algo que tem que estar totalmente ligado a nós, porque reflete o caráter de Cristo para as nossas vidas. Então, a gente precisa ter isso. E eu não suporto, gente, vou falar a verdade. Se eu vejo injustiça, não suporto. Eu acho que também eu herdei um pouco, não só do Senhor, mas da minha mãe. Minha mãe também é assim.
Quantas vezes eu vi minha mãe se envolvendo em brigas. Eu já vi minha mãe, gente, vocês têm noção? Eu falo que o apelido da minha mãe é Raios e Trovões. Então vocês já podem imaginar, né? Que raios e trovões por quê? Eu já vi minha mãe se envolver em briga de casais e tirar a faca da mão do homem. E ela falar, em nome de Jesus, sai! Me devolve essa faca. Com uma autoridade, assim, que eu chego a tremer mesmo. Ela tirar a faca, o cara se ajoelhar e ela fala, em nome de Jesus, não faça isso. Eu falo, meu Deus, minha mãe é maluca. Eu já vi minha mãe, gente, passar encruzilhada, abrir despacho de macumba, pegar nome e falar, Senhor, esse despacho não tem mais poder do que o teu nome, esse casal aqui não vai se separar. Olha, eu falo isso arrepiada, eu já vi minha mãe abrir boca de sapo, gente, e tirar nome de lá de dentro. É isso que a gente precisa ter. Se ela estiver aqui na live, geralmente ela dá uma dormida, mas ela pode confirmar isso aqui. Eu já vi, eu já fui testemunha. E isso aqui não tá só pra ela, é pra nós também, mas muitas vezes a gente não toma posse. Não toma posse de, porque não é comigo, eu vou deixar pra lá. Tem que causar ódio. Como que assim a gente vê uma pessoa fazendo mal a um casal pra se separar, isso não causar ódio na gente, não causar repulsa? Como a gente vê uma família sendo destruída e isso não causar ódio na gente? Entende? Então tem que ter isso dentro da gente. E a sabedoria, ela vem falar que tem que causar ódio dentro de nós. E aí ele vem aqui na parte 8, o meu conselho é justo. Não há nada nele que distorça a verdade ou dela se desvie. Aqui é interessante porque na sabedoria, gente, não é igual aqueles contratos que a gente assina e tem aquelas letras miúdas, né? E poxa, você fala assim, poxa, assinei esse contrato, não li as letras miudinhas. Aqui não. Aqui é tudo preto no branco, é revelado, não tem duplo sentido. Não tem miudinhos, não tem meias verdades. Tudo que ela fala tem peso de justiça. Não tem pra gente isso, gente. Ela vem clarificada. É assim, ó, é ou não é, sim ou não. Por isso que o crente, ele não consegue ter meio termo, ou é sim ou é não. O crente, a palavra dele não pode desviar, a conduta dele não pode desviar. Sim, o peso para nós é um pouco maior, a régua para nós é um pouco maior, vai exigir de nós mais, mas vai produzir em nós um caráter forjado, um caráter totalmente diferente. Até porque nós vamos na contramão do mundo. O lugar que nós queremos ir custa muito. E a gente precisa viver de acordo com aquilo que nós queremos. É igual uma pessoa. Vamos pensar aqui. Se eu tenho duas crianças... Não, vamos pensar em dois jovens, adultos já. Os dois de 18 anos. Um tem uma vida onde o pai deu carro e o outro trabalha diariamente, compra o carro, paga os carros, a prestação. Quem vocês acham que vai dar mais valor ao automóvel? E aqui eu tô trazendo essa conjecturação pra gente entender. Quem vocês acham que vão valorizar mais o automóvel? Aquele que ganhou do pai, que o pai tem dinheiro, que paga tudo, que faz as coisas, ou aquele que soa, aquele que trabalha o dia inteiro, aquele que se move, que se movimenta, sabe como que é? Quem vocês acham? Exatamente aquele que todos os dias que pai. Aquele que o pai paga? Não entendi. Aquele que todos os dias trabalha. Então, o texto ele também vem, quando ele vem falar aqui, ele implica num caminho inverso também, não só o que trabalha, perfeito, aquele que luta para ter. Aquele que luta para ter. Então, aquele também ele mostra um caminho inverso pra gente, aquelas pessoas que são perversas, que acham que a palavra da sabedoria é estranha. E aqui também ele deixa claro que não é por falta delas, mas é porque elas não têm os olhos treinados para ver. Então, aquelas pessoas que estranham, tem pessoas que vão falar assim, ai, que essa menina tá falando é loucura. Isso aí é loucura, é doideira pra ver. É doideira. Vai falar pra gente que é totalmente contrário.
Olha o 9. Minhas palavras são claras e têm entendimento correto para os que têm conhecimento. A sabedoria ela é justamente percebida como reta para quem está aberto a entendê-la. Só os que têm disposição para recebê-la. Não é todo mundo que vai entender essas palavras não, gente. É só quem tem disposição. Não é algo que foi fácil, não. Tá lá gritando. Por que Jesus ele falava por parábolas? Porque ele falava que naquele período o entendimento ia dar para quem se apoderava, tomava posse, ou seja, tá ali, ó, e para aqueles quem o Pai escolher. Ou seja, tem coisa que vai ser loucura pro mundo e como é, né? Como a gente vê. Como que nós cristãos, não sei se todos são aqui, mas como que os cristãos eles são taxados de loucura? E tem coisa que vai ser loucura mesmo. Eu já falei aqui que tem vezes que o Senhor vai soprar aqui no teu ouvido algumas coisas que para outras pessoas vão parecer loucura. Quantas vezes eu já vi pessoas aqui dando testemunhos, falando assim, olha, ontem mesmo, nossa, aqui vai uma dica essencial. Ontem nós tivemos aqui uma entrevista com o Dr. Feijão. Ele é bucomaxilo no hospital. E ele estava contando alguns testemunhos da vida dele. Gente, eu aconselho todo mundo que tiver um tempo, vai lá no meu canal do YouTube, tem a entrevista com ele completa. E ele contando alguns casos que marcaram a vida dele. Ele ouvia a voz de Deus assim e fazia coisas, e quando ele ia ver, era coisas surreais. Se você for olhar, era loucura na visão de outras pessoas. Mas porque ele ouvia a voz de Deus, ele viveu coisas que muitas pessoas ali dentro de hospital não viveu. E ele contando alguns dos casos, né, que ele ouviu, ele estava no térreo de um hospital e no quarto andar tinha um rapaz louvando com o violão. Só que ele do térreo estava escutando e ninguém estava escutando, somente ele estava escutando. E ele disse que ele foi tentando achar essa voz e ninguém ouvindo, falando assim, doutor Feijão, o senhor tá ficando maluco. E ele foi procurando até o momento que ele achou o rapaz e ele adentrou na sala. E o rapaz estava lá tocando violão, cantando um louvor, tal, todo alegre. E ele escuta uma voz, coloca suas mãos na perna do rapaz. E ele foi lá colocar as mãos na perna do rapaz. E ele era novo, convertido, né? Ouviu a voz. E quando ele foi colocar as mãos na perna do rapaz, o rapaz não tinha as duas pernas. E ele se assustou e perguntou pro rapaz, como que você tá louvando a Deus desse jeito, sem as duas pernas? Ele disse que ele pegou assim no doutor e falou assim, doutor, eu não tenho as minhas duas pernas, mas eu tenho a minha voz e as minhas mãos, e enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou louvar ao Senhor. Ele disse que aquilo foi um tapa na cara dele e que a partir daquele dia ele falou assim, Senhor, meus dons e talentos serão para te servir. Então, vocês entendem, assim, vai ser loucura, gente. Às vezes Deus vai falar pra você, soprar coisas pra você que vai ser loucura, mas você vai viver o sobrenatural. Pedro, quando fala, vem, anda sobre as águas. Por causa de muitas vezes falta de fé mesmo, não conseguiu viver a totalidade, mas pelo menos andou um pouco. Mas se nós tivermos fé um pouquinho, nós vivemos coisas que muitas pessoas não viveu. Mas é preciso a gente ter disposição para receber isso. Não é qualquer pessoa que vai receber. Para viver essa totalidade precisa ter disposição, e a gente vai aprender que a gente precisa também tomar posse. Você acha que é assim fácil? Tá lá gritando, mas você precisa se apoderar. E aí você não se apodera, vai ver os outros vivendo o que você não vive. Vai ver outros fazendo que já se apoderaram, já entenderam. E a gente não pode reclamar. E ele vem aqui no 10, né? Falando assim, escolha a minha instrução de vez da prata. Ou seja, toma posse. E conhecimento em vez do ouro, pois a sabedoria vale mais do que os rubis. Ela é superior. E aqui a sabedoria, ela apresenta escolhas pra gente. E quais são essas escolhas? A gente vai ter instrução ou prata, conhecimento ou ouro. E aqui o significado, gente, de tomar posse é a gente entender que ninguém... Aqui é o capítulo 8, o verso é o 10. Aqui quando ele fala que eu escolho a minha instrução em vez da prata, é justamente a gente tomar posse.
quando a gente faz essa escolha, a gente toma posse. Em outras versões, toma posse, mas Provérbios 8:10. E tomar posse, gente, é a gente entender que ninguém recebe sabedoria por osmose. Ai, vamos aqui, então, vou passar sabedoria. É necessário a gente buscar, é necessário todo dia a gente se apropriar dela com esforço e decisão. Todo mundo que tá aqui poderia depois assistir um vídeo ou poderia estar fazendo outra coisa, agora 6h50 da manhã, mas decidiu estar aqui, decidiu junto aprendermos um pouco mais, sermos um pouquinho mais sábios. É decisão. Eu quero me apoderar. Eu escolho todos os dias ser um pouquinho mais sábio. Isso é tomar posse, é você se apoderar aos pouquinhos ali, ó. Todo dia receber um pouquinho, uma porção. Olha, Senhor, nossa, isso aqui falou comigo, eu vou anotar. Eu gosto muito de anotar as coisas, porque me faz depois ficar refletindo. Então, todos os dias, você vai lá, toma posse. E o que eu achei mais interessante aqui, é que ele começa a fazer a comparação das riquezas, né? E olha que interessante, ele mostra o mundo, ele oferece para nós prata. Prata significa o quê? Poder de compra, né? Só que a sabedoria, em contrapartida, ela traz o que? A instrução, que é o poder de decidir bem. Enquanto o mundo oferece o ouro, que é status, acúmulo, em contrapartida, a sabedoria está oferecendo conhecimento, o conhecimento de discernir a realidade, que é muito mais importante do que status e ouro. Porque pode passar o governo, pode mudar o regime, pode mudar a moeda, e aí você perde tudo, mas o conhecimento, gente, conhecimento isso aqui não pode levar, não. O ladrão pode vir levar seu celular, pode levar tudo. Se ele deixou a sua vida, se ele deixou algo que é mais precioso que a sua vida e o conhecimento que tem dentro de você, daqui a pouco você adquire tudo e mais um pouco novamente. Porque o conhecimento, e principalmente o conhecimento de discernir a realidade, saber que os nossos recursos aqui são bem poucos, ainda que tenha muito, poucos comparado àquele que o Senhor tem para nos dar. E aí o mundo ele vem oferecendo os recursos materiais, enquanto a sabedoria oferece a capacidade da gente usufruir bem desses recursos. Porque quantas pessoas, principalmente quando você vai ver os participantes de reality show, você vai pesquisar a vida deles, quantos estão pobres, falidos, vivendo na sarjeta? Porque receberam o dinheiro, mas não tiveram a capacidade de administrar bem. E essa capacidade a gente só se adquire com sabedoria. E a sabedoria, como a gente já aprendeu aqui, só adquire quem toma posse dela, quem todos os dias vai lá, escolhe, se esforça e toma a decisão de se apoderar dela, de multiplicar. E não só isso, quantas pessoas falam que o dinheiro é algo ruim, né? Tratam o dinheiro como vilão. E eu considero a falta de sabedoria ruim, porque uma pessoa que é cristã, uma pessoa, não só cristã, mas uma pessoa que é pautada na sabedoria, o dinheiro na mão dela não vai ser um recurso de manipulação, não vai ser um recurso de humilhação, porque a gente já aprendeu também que o cristão, aqueles que são chamados, o povo separado, até a forma de comercialização é diferente. A gente aprendeu alguns capítulos antes. Então, essa pessoa com dinheiro vai potencializar ainda mais o reino, vai trazer ainda mais o céu para a terra, vai poder ajudar mais pessoas, vai poder mudar a vida de mais pessoas. Porque só vai revelar aquilo que já está dentro da pessoa. O mal, ele vai continuar mal, com dinheiro, sem dinheiro, e vai propagar o mal. Agora, aquelas pessoas que são sábias, aquelas pessoas que detêm a sabedoria de Deus, o dinheiro só vai ser um plus advanced para proclamar mais o reino de Deus, para fazer a expansão do reino do Senhor. Eu não tô falando aqui de sustentar pastor não, tá? De seus luxos. Tô falando de órfãos, viúvas, de coisas que realmente a palavra nos deixou. E aqui ele vem falando, no verso 11 do capítulo 8 de Provérbios. Pois a sabedoria vale mais do que rubis. Ela é superior. Nada do que você deseja se compara a ela. Então, na imagem humana, né, a sabedoria ela é o máximo da riqueza que a gente pode alcançar. E se no máximo da riqueza que a gente pode alcançar, a sabedoria de Cristo, ela superabunda toda essa capacidade que a gente tem de enxergar muitas vezes as coisas. E a gente consegue discernir o que é certo, o que é errado, através da sabedoria. E ela vem aqui no 12. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, sei aonde encontrar conhecimento e discernimento.
E começa aqui, ó. E quem teme o Senhor odeia o mal, portanto, odeia o orgulho e a arrogância, a corrupção das palavras perversas. Aqui a gente entende que a verdadeira sabedoria começa com o temor de Deus. E isso aqui é uma postura moral para nós. Implica intrinsecamente da gente odiar o pecado, odiar o mal. Isso tem que estar na nossa personalidade. Isso aqui tem que ser atributos do nosso caráter. Todos os dias, ele fala, quem teme o Senhor odeia o mal. Odeia o mal. E ele vem falando, o bom senso e o sucesso me pertence. O discernimento e o poder são meus. Graças a mim, os reis governam, as autoridades emitem decretos justos. A gente entende, Provérbios 8, verso, a gente tá do 14 ao 16 agora. A gente entende que toda autoridade justa, gente, a gente tá falando de autoridade justa, ela depende da sabedoria de Deus. Ela depende do conhecimento de Deus. E principalmente, sem essa dependência do conhecimento de Deus, é uma teocracia, né? Não só uma teocracia, mas eu acredito que é um chamado à corrupção. Quando as autoridades, reis governam e não tem como base moral a dependência em Deus, gente, a consequência de tudo isso é corrupção, é tirania. E quanto a gente tem visto isso na prática, né? Eu costumo falar que qualquer pessoa que dá um Google hoje em dia nas informações vão ver. A gente viu 2 governos e como que isso se estabelece na prática. Tem muitas pessoas que falam que política e religião não se discute, e tem uma frase do Spurgeon que eu gosto muito, né? Que ele fala que enquanto as pessoas acham que política e religião não se discute, é por isso que os corruptos estão no poder e os falsos profetas estão a pregar. Porque a gente entende que elas não só se discute, que é por elas que nós podemos hoje estar realmente falando sobre Cristo numa live, mesmo que num aplicativo onde tenha perseguição religiosa. Mas ainda assim, no nosso país, a gente consegue falar. Justamente porque emitem decretos e leis que favorecem o povo do Senhor. Então, a autoridade, ela tem que estar ligada à justiça de Deus, ao entendimento de Deus. A gente vê, nós saímos aí de um período onde passamos por pandemias, passamos por guerras e saímos com um superávit de, eu acho que 54 bi, se eu não me engano. E agora a gente tá com déficit de, eu não sei se é 250 bilhões, não, eu não sei, gente, pra falar a verdade, mas eu sei que a gente tá em déficit. A gente tá vendo escândalos de bancos, do BRB, do Master, quantos escândalos a gente tá vendo do INSS, de desvios. Um futuro que eu sei que o nosso maior futuro está nas mãos do Senhor, mas um futuro onde a pessoa que contribui hoje para a Previdência não sabe se vai se aposentar, provavelmente não sabe, mas um sistema onde Brasília inteira foi construída com regime previdenciário. E as pessoas não sabem, porque elas sucumbem isso. Elas sucumbem de saber que isso é importante pra gente conversar, isso é importante pra gente discutir, por mais desconfortável que isso seja, sabe? A gente tá no ano de eleição, vamos começar um período que é muito turbulento, mas isso exige de nós a sabedoria pra discernir, não só pelo que os outros falam, mas porque eu fui lá, eu fui pesquisar, eu entendi o que as pessoas vão fazer, eu entendi diversas coisas, eu entendi de regimes. Eu sempre falo, nós não somos um povo alienado, como as pessoas falam. Pelo contrário, nós precisamos buscar. Estudem história, estudem a palavra, que é a nossa base de tudo, mas não deixem de estudar história, de estudar um pouco de geografia, de estudar um pouco de política, nem que seja o mínimo. Porque não adianta a gente falar que a gente tem sabedoria, mas na hora das decisões nós acabamos fazendo e tomamos decisões que são maus. E não adianta falar assim, Helena, mas eu não gosto nem de votar. Pro crente não tem a opção de
ser neutro. A gente já sabe que não tem. Nós somos sim ou não, preto no branco. A sabedoria tá mostrando isso pra gente. Nós somos preto no branco. Ou é ou não é. Ou tá com a verdade ou não tá. E a gente precisa isso levar pra todas as áreas da nossa vida. É todas, sem exceções. E aí ele vem falando, né? Aqui no 17. Amo os que me amam. Os que me procuram por cedo me encontrarão. E eu amo, eu sou apaixonada na reciprocidade de Deus. Quem busca sabedoria pela manhã encontra. E aqui revela algo muito interessante, né? Porque o amor do homem a Cristo é a resposta da graça do que ele já chamou. A palavra não fala que não foi a gente que escolheu ele, mas foi ele que nos escolheu. E esse ato de nos escolher implica de nós, sim, uma forma de responder a essa escolha. Como que nós respondemos a essa escolha? Buscando a ele, se apoderando do reino dele. As pessoas acham que é muito fácil você postar um Salmo 91, ler todos os dias um Salmo 91, ai, amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tá bom, gente, vamos lá. É ótimo o Salmo 91 e é super válido. Mas calma aí, tem uma Bíblia inteira. Tem ações que requerem de nós. Tem coisas que precisamos fazer como povo de Deus. Nós não podemos nos ausentar de diversas ações no nosso dia a dia. Todos os dias a gente não tem o poder de escolha. A gente escolhe que roupa vai usar, o que vai comer, se vai ou não a determinado lugar, se vai ou não fazer determinada coisa. Temos todos os dias o poder de escolha. Inclusive, cada uma das pessoas que estão aqui escolheram pela manhã entregar o quê? Seus tributos a Deus, a sua melhor porção. Entregar aquilo que tem de melhor, as suas primícias. Às vezes não consigo fazer sozinha. Amém, mas tamo junto aqui fazendo todos os dias, aprendendo um pouquinho, porque eu aprendo com vocês aprendem comigo. Quantas vezes as pessoas estão mudando ele, né? Nossa, eu tive um insight disso aqui que você me falou que me levou a isso. Esse é o poder de estarmos juntos. Cada um vai aprendendo algo, vai passando, e assim a gente vai aprendendo todos os dias é uma forma da gente poder aprender. E ele continua aqui, do 18 ao 21, né? E já estamos partindo pro fim. Ele continua aqui. Tenho riquezas e honras, bens duradouros e justiça. Minha dádiva vale mais do que o ouro puro. Meu rendimento é melhor do que a prata fina. Ando em retidão nos caminhos de justiça. E aqui, olha só que interessante. Quem busca ele pela manhã encontra sabedoria, mas não somente isso. Lembra que todas as vezes que Deus nos chama e nós correspondemos, e diante dessa correspondência, ele corresponde ainda mais. Foi assim com Salomão, foi assim com Davi, foi assim com todos. Por que seria diferente conosco, se é o mesmo Deus? Aí ele fala aqui, ó. Eu te prometo bens duradouros, justiça, herança sólida. E não é uma prosperidade superficial, gente. É uma estabilidade enraizada em princípios eternos. Não é princípios que a prata ou o ouro corrói. São eternos, são imutáveis. São imutáveis. E ele continua aqui do 21 ao 31 falando. Os que me amam recebem riquezas como herança. Sim, encherei os seus tesouros. O Senhor me estabeleceu... Aqui tá a coisa mais linda, gente. Isso aqui, quando eu li, eu chorei. Aí ele começa a falar, o Senhor me estabeleceu desde o princípio. Antes de criar qualquer coisa, eu fui designada desde as eras passadas. Logo no início, antes da terra existir, eu nasci antes dos oceanos serem formados, criados, antes das águas brotassem das fontes, nasci antes de serem formados os montes, antes de existirem as colinas, quando ele ainda não havia terra, não havia campos, nem o seu primeiro punhado de terra, eu estava lá. Eu estabeleci o céu, quando traçou o horizonte sobre os oceanos. Eu estava lá quando ele pôs as nuvens no alto, quando estabeleceu fontes nas profundezas da terra. Eu estava lá quando ele determinou os limites do mar, para que não avançasse além das suas divisas.
E quando ele demarcou os alicerces da terra, eu estava lá ao seu lado como sua arquiteta. Eu era a sua alegria constante. Como que vem falar que a terra foi criada por um Big Bang? Aqui é a sabedoria falando, declarando: eu estava com Deus antes dos montes, antes dos mares, antes das terras, antes do pó do mundo. Eu estava lá quando Deus firmou o céu, quando ele traçou os limites do mar, quando ele lançou os fundamentos da terra. Eu estava lá como sua arquiteta. 1 Coríntios 24, ele chama de Cristo de sabedoria de Deus. E em João 1, chama Cristo como o verbo eterno que estava com Deus desde a criação. Se nós tivéssemos dimensão disso, nós não trataríamos a sabedoria como algo tão trivial, como algo tão banal. Porque a sabedoria é exatamente o Cristo revelado, a personificação de Cristo revelado, que é o próprio Deus. Nós entenderíamos mais, nós não deixaríamos tanto de lado, nós não buscaríamos tanto as outras coisas. E eu espero que esses momentos de devocionais produzam em nós isso, sabe? Nos tire dessa mornidão, sabe? Nos tire desse estado de sono, que nos levante, nos acorde e nos dê um chacoalhão para entender a preciosidade que Cristo está nos revelando. E ele continua aqui do 30 ao 31, né? Ele fala: como eu me alegrei com o mundo que ele criou, como eu exultei com a humanidade. Mais um atributo da alegria, do caráter de Deus, é a sabedoria se alegrar na presença de Deus, na presença da criação e na presença dos filhos dos homens. Olha que interessante. Deus, ele criou o mundo, gente, com ordem. Ele criou o mundo com propósito. Ele criou o mundo com alegria. E a sabedoria divina, ela estava envolvida tanto na criação quanto na redenção. E aqui ele finaliza com um discurso que eu acho que é um dos discursos mais duros que a gente leu até agora. Sobre tudo isso que a gente tem aprendido da sabedoria. Ele fala assim: pois quem me encontra... 34. Felizes são os que me ouvem e ficam à porta todos os dias. Aqui, ouvir e ficar à porta todos os dias, gente, não é ouvir uma vez, mas é diariamente você buscar. Feliz é aqueles que diariamente buscam essa sabedoria, esperando por mim na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida e recebe o favor de Deus. E não é a vida como o mundo tem oferecido, é a vida com plenitude. E esse favor de Deus foi o favor que a rainha Esther foi colocada nela. É aquele favor que você entra em um lugar e você não sabe como. Eu tava lembrando esses dias de uma estratégia que Deus me deu uma vez. Olha para vocês verem como que esse favor, ele acompanha você diariamente. Eu vou falar de duas coisas que aconteceram. Eu lembro que logo no começo da minha carreira, eu fui buscar um estágio na área que eu tava cursando o curso. E não tinha, assim, nenhuma vaga aberta. E aí Deus me dá uma estratégia de eu pegar todos os escritórios da minha região, pegar os telefones e começar a ligar. Falar: olha, eu sou Helena, eu tô no período tal da faculdade, eu queria saber se tem uma oportunidade, mesmo com as vagas fechadas. E eu comecei a ligar. Eu lembro que no quarto escritório, eu tinha ligado, e porque eu liguei, eu me apresentei, falei no telefone, o dono do escritório gostou de mim, não tinha vaga aberta, mas ele, quando me conheceu, ele decidiu abrir uma vaga só pra me colocar lá. Isso é a favor de Deus, gente. Outra coisa, eu não sei se alguém aqui de São Paulo, e aqui a gente começa a entender um princípio que é bíblico: as bênçãos do Senhor correm atrás de você. Aqui é algo que é bíblico e a gente tem vivido isso na minha casa todos os dias. A minha mãe, ela é uma mulher assim muito forte
E eu vejo que o favor de Deus é na vida dela, porque a minha mãe... Gente, eu não sei se vocês são aqui de São Paulo, mas é impossível você fazer uma feira, e assim, são em coisas pequenas que você vê isso. É impossível você fazer uma feira com menos de R$100 aqui em São Paulo. É impossível pro homem, pra Deus não é. Às vezes, toda vez que minha mãe vai na feira de domingo, aqui a feira de domingo, eu não sei quanto que é a feira aí. Quanto vocês costumam fazer uma feira boa, assim? Menos de R$100 dá? Responde aqui. Vocês conseguem fazer uma feira com menos de R$100? Quanto no máximo assim, vocês fazem na feira de domingo? Não sei qual é o dia da feira de vocês. Vão respondendo aí pra mim, eu vou contando aqui. E às vezes eu olho assim, teve um dia que minha mãe chegou, mas ela chegou com um carrinho abarrotado. Eu falava, meu Deus do céu. No mínimo é 50. E aí eu falei assim, mãe do céu, o que aconteceu, pelo amor de Deus? Ela falou assim, Lê, eu ganhei. Minha mãe já chegou a fazer feira aqui com R$6, gente. Não só isso. 150. Olha isso. É você ver favor de Deus nas mínimas coisas. Minha mãe já chegou 200 ou mais. Minha mãe já chegou a fazer feira, gente, com... Se minha mãe gasta R$30 na feira, é muito. E eu não tô falando de feira, resto de feira não, tá, gente? Eu tô falando de trazer pitaia, de trazer morango, de trazer siriguela, de trazer frutas nobres mesmo aqui. Esses dias ela vem contando. Ela recebeu uma caixa de lixia. Ela disse que chegou na banca e falou assim... E ela faz muita amizade com o pessoal da feira, ela ama. Aí o rapaz, ô irmã, leva aqui essa caixa. Uma caixa lotada de pitaia. Outro dia ela chegou com outra caixa de castanha de caju. O rapaz, irmã, vem cá, chama ela. Eu já fui na feira com a minha mãe parece política na feira. Recebe e chama a irmã, Deus abençoe. Então, e assim, é algo que é tão especial que você vê que não é a pessoa, porque tudo que a pessoa faz de bom é o próprio Deus. As pessoas se deixam ser usadas, mas é o próprio Deus que faz. E eu vejo aquilo e eu falo assim, Senhor, como é bom te servir. Como é bom, porque o Senhor cuida de absolutamente tudo. Ó, interessante, a amiga dela mandou essa blusa pra mim de presente. Gente, eu preciso? Não preciso. Mas é o cuidado que Deus tem de sempre tá ali, ó. Ó, tô cuidando. Nas pequenas coisas, Ele tá falando, eu cuido. Se nas grandes eu tô, mas eu quero que no dia a dia, nas pequenas coisas, você viva isso. Esse é o nosso Deus. As pessoas acham que Deus, Ele mudou. Que Ele não mudou, mas aqui Ele fala, ó. Aqueles que me encontram vida e vida plena. É em todas as áreas. Não é só na área financeira, na área espiritual, é em todas. E é nas máximas, é no máximo e no mínimo das coisas, gente. Isso é o poder de Deus. As bênçãos do Senhor realmente correm atrás de você. As bênçãos do Senhor, elas perseguem a sua vida. E aqui ele começa falando, né? Que o que ele espera de nós não é somente ouvir. A gente precisa ouvir, guardar e não rejeitar. A nossa responsabilidade é exatamente essa. Quando Ele nos chama, é nós correspondermos àquilo que Deus está pedindo. A verdadeira felicidade das nossas vidas, gente, não está em coisas, pessoas, lugares, ainda que isso seja bom, está em responder e obedecer a Deus. Quando a gente entende isso, todas as demais coisas são pequenas, mas trazem pequenos alívios para o nosso dia a dia. E aqui ele termina finalizando da seguinte forma: quem não me encontra prejudica a si mesmo. Todos que me odeiam amam a morte. Isso aqui. Quem não me encontra prejudica a si mesmo. Ou seja, prejudica a própria alma. E todos que me odeiam amam a morte. Nós vemos que a sabedoria, ela oferece pra gente grandes recompensas. Eu sei que não é fácil, mas em contrapartida, aqueles que rejeitam, eu tenho um dó.
Eu tenho dó de verdade. Eu tenho dó, mas assim, a palavra do Senhor, ela não volta atrás. A gente aprendeu aqui. Ela não suaviza o discurso para agradar uns, para agradar outros. E não sei vocês, e vocês podem ir respondendo aqui, cada vez que passa que a gente tem aprendido mais sobre a sabedoria, a gente tem visto quem tem sabedoria e quem não tem. Eu não sei se vocês perceberam, até nos comentários. Até os comentários. Cada vez que passa que eu tenho adentrado mais sobre isso, eu tenho visto as pessoas que detêm a sabedoria de Deus. Ela sabe até na forma de comentar. Fica muito nítido, fica muito claro. As coisas vão ficando assim, ó, clarificadas. Aquelas pessoas que têm sabedoria, que elas são prudentes no comentar, no fato de comentar, no agir. Que Deus abençoe sua vida, Ivana. Deus é contigo. Você vê, até no momento de câncer, ela se sente extremamente abençoada. Olha que poder. Isso é sabedoria, gente. É saber que uma doença não pode nos separar do amor de Deus e que tudo há um propósito. Ivana, ouve depois a entrevista do Dr. Feijão, que foi ontem aqui. Ele é um médico bucomaxilo. Vai edificar muito sua vida e principalmente ele deixou mensagens muito especiais. Eu perguntei para ele qual mensagem que você deixa para as pessoas que hoje estão enfermas, para as pessoas que estão passando por um momento difícil. Ele deixou uma mensagem especial lá. Essa é a soberania de Deus. É a gente não culpá-lo pelos momentos ruins, mas a gente saber que até nos momentos ruins ele está conosco. Amém? Amém. Muitos comentários. Deus abençoe a vida de vocês. Mais um dia que nós já foi curada em nome de Jesus. Coisa linda. Coisa linda. Digita aqui de onde vocês são, quem tá aqui na live pela primeira vez, que eu quero conhecer cada um de vocês. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe, que você possa ter tido ainda mais discernimento daquilo que o Senhor falou. Digita aqui de onde vocês são: Salvador, São Luís do Maranhão, Aracaju, que bênção, Goiânia, fiquei em Uruaçu, em Goiânia, Rosângela, Jandira, São Paulo. Primeira vez, Maria José, seja bem-vinda, de Recife, França. França já tá aqui há um tempinho já, que eu já vi ele aqui. Belém. Glória a Deus. Então, aqui pela primeira vez. Quanta gente, meu Deus. Obrigada, Senhor. Amém. Toda a honra e glória dele. Tudo que vocês verem de bom nessas lives é Cristo. É Ele nos lembrando todos os dias, porque o lembrete tem sido para mim também. E duplamente, porque na hora que estuda e na hora que transmite. Todo dia é melhor, seja bem-vindo. Pela segunda vez, São Paulo e Itaim Paulista. Seja bem-vinda, Mônica. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Rio Grande do Norte, gente, que bênção. Glória a Deus pela vida de vocês. Vou deixar aqui para vocês algumas programações que nós temos aqui no perfil. Para quem não me conhece, eu sou Helena. Já tô aqui na plataforma tem alguns mesezinhos aí. E desde quando Deus soprou, eu sempre falo, né? Aquela voz que é audível, mas ao mesmo tempo que é interna. Para fazer lives. E desde aquele dia eu me dispus a fazer lives aqui no TikTok. E todos os dias ele tem me orientado a fazer alguma coisa, de alguma forma. Eu sei que essa plataforma, não sei se vocês já estão aqui. Sabedoria.
Que bênção, olha. É o Senhor que faz essas coisas. E desde quando eu abri essas lives, pedi assim pro Senhor realmente me guiar. Eu sinto que todos os dias Ele tem guiado. E que Ele possa guiar vocês, porque isso aqui não é algo exclusivo meu. É para aqueles que buscam. Se você buscar, você pode ter certeza. Vocês serão guiados. Vocês vão ver, é uma voz que, ao mesmo tempo que é audível, ela é interna. Vai te conduzindo por onde você vai andar, as pessoas que vocês vão se relacionar, a forma como vocês vão se relacionar. E aqui no perfil, foi assim, fui fazendo vídeos, lives, e Deus tem conduzido aí. Meia-noite, em ponto, nós temos a live de oração. Oramos aqui com um grupo de pessoas toda meia-noite. Então, quem quiser oração, gente, é meia-noite. O endereço do YouTube é Helena Barreto 2. Se você não souber, é só clicar no link que tá na minha bio. Quem não segue o perfil, segue, todos os dias tem conteúdo. No YouTube também, eu fiz uma série de fundamentos da fé. Aquelas pessoas que são nova convertida ou que estão passando por momentos que acabam gerando confusão. Eu fiz lá uma série onde todo cristão precisa pelo menos saber o básico. Gosto de falar que não deixe de ter uma leitura ou sequencial da palavra, que é de Gênesis, Apocalipse, ou uma temática, que é o que a gente está fazendo, lendo Provérbios, mas não se esqueçam dos fundamentos da fé, sobre quem é Jesus, sobre o que é perdão, sobre o que é pecado. Isso são bases fundamentais pra gente, a gente precisa saber de tudo isso. Coloquei lá no YouTube, são vídeos curtos, simples, da forma que eu falo, não tenho teologia, gente, eu sou só uma curiosa da Bíblia. Gosto de estudar, sou só uma curiosa, mas não tenho teologia. Não esperem jargões, muitas coisas. Eu somente uma pessoa que gosta de estudar e gosta também de passar o aprendizado. Amém? Então, 6 horas, todos os dias nós estamos aqui. Quem não tá conseguindo pegar desde o início, só ativar o Hurt Me, que o Hurt Me já avisa para as lives. Também, quando finaliza aqui, eu coloco um lembretezinho nos histories para acompanhar tudo certinho. Então, se você quiser, você pode colocar lá, ativar certinho, seguir o perfil, acompanhar, que você vai estar por dentro de todas as informações, tá bom? Quem tiver alguma pergunta, pode mandar, alguma informação, fazer mais algum adendo, e a gente já finaliza, só que a gente tem... Amém, Lúcia, Deus abençoe sua vida. Obrigada, viu, por estar comigo nessa caminhada aí. JC também, muito obrigada. Natália, obrigada pelo Hurt Me. Deus abençoe a vida de vocês, viu? E aqui, Maria José, amém. Senhor, né? O Senhor sempre tem uma palavra para nós, todas as manhãs. E aqui a gente termina de uma forma diferente. Então, quando eu terminar de falar, vocês já digitam aqui, ó. Alegres, alegres, alegres. É uma forma da gente já sair abençoando tudo. Até que nos ajudou o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos... Digita aqui, ó. Alegres. Alegres, 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 alegres. Digita aí. Alegres. Alegres. Estamos alegres. Lúcia, alegres. Vera, alegres. Carlos, JC, alegres. Estamos alegres. A alegria do Senhor é a nossa força. Fique com essa alegria. Alegres. Quem não conseguiu acompanhar ou quem quer começar o propósito e não queria perder os outros dias, começa daqui em diante. E no link que tá na bio do YouTube já tem as lives lá que eu subi dos outros dias. Então, você tem a oportunidade de assistir na íntegra todos os outros dias. Só não deixe de fazer esse propósito. Hoje é o 9º dia, mas no capítulo 8. Então, já começa do 9º em diante, mas não deixe de perder os outros episódios, que tá muito bom, as outras lives que estão muito boas. Deus abençoe vocês, que o Senhor abençoe a semana, o dia de vocês. Fiquem com Deus, estamos juntos. Estamos juntos até depois do fim. Um beijo. Obrigada, viu, gente? Bogotá, 4 horas. Amém. Tchau.